Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Queridos, hoje nós vamos falar sobre desintoxicação religiosa. Você sabe que não é fácil, né? Eu estou nesse processo desde 1995. E esse processo ainda não terminou em mim. E eu vou confessar uma coisa para vocês: de vez em quando eu tenho uma crise de abstinência. Sério. De vez em quando eu tenho uma recaída. Porque religião vicia. Religião causa dependência. E você conseguir se livrar de todo o ranço religioso não é tarefa fácil, não. E por que eu estou falando de religião quando o assunto aqui é preconceito, intolerância? Porque é justamente a nossa religiosidade que muitas vezes fomenta o preconceito. Então não adianta você combater o fruto e não combater a raiz. Qual é a raiz? O que gera todo esse preconceito? O que gera a intolerância? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Todo mundo conhece essa passagem, né, gente? Mas eu quero me concentrar numa palavrinha só. E eu tenho certeza que quando Jesus fez menção desta palavra, alguns dos que ali estavam torceram o nariz. Que palavra seria essa? Parece que Jesus está dando um roteiro, né? Vocês vão receber o Espírito Santo, legal, o Espírito Santo vai capacitá-los para serem minhas testemunhas, e vocês vão levar esse evangelho, começando por Jerusalém, depois por toda a Judeia, quer dizer, um perímetro ainda maior. Aí de repente, sem mais, sem menos, Jesus diz: Samaria. Samaria. Por que Samaria? Por que ele não diz, por exemplo, vocês vão começar em Jerusalém, Judeia, todo o Império Romano e finalmente os confins da terra? Por que ele tinha que incluir na sua agenda um lugar chamado Samaria? Eu diria, amados, que Samaria seria para os discípulos um estágio. E uma vez estando aprovados em Samaria, eles estariam prontos para qualquer lugar do mundo. Não daria para queimar aquela etapa. Só para você se situar, para você entender o contexto, havia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. E não era uma rivalidade como acontece hoje, por exemplo, entre Flamengo e Vasco. Eu não sei quais são os times aqui. Goiás e? Isso aí.
Tem algum flamenguista aqui? Não? Tem, né? Flamenguista tem em todo lugar, né? Algum vascaíno? Não. Algum perdido aqui? Não, né? Ah, tem ali, tem uns dois ali perdidos. Tratava-se antes, gente, de uma rivalidade que remontava séculos, quando o reino de Israel foi dividido em dois, mais ou menos como aconteceu com Goiás e Tocantins, né? Dividiu-se em dois o reino de Israel, o reino do norte, que reunia as 10 tribos, e o reino do sul, que reunia Judá e Levi. Só que a diferença é que o reino do sul manteve Jerusalém como sua capital, e o reino do norte teve que improvisar uma nova capital, e fez de Samaria a sua capital. Os judeus em Jerusalém tinham o templo onde poderiam adorar a Deus. Os samaritanos não tinham um templo para adorar. E o que fizeram? Elegeram um monte chamado Gerizim como o novo lugar de adoração a Deus. Com o tempo, eles foram estabelecendo um novo estilo de culto a Deus, muito diferente daquele que era feito em Jerusalém. A rivalidade entre eles era tão grande que, para complicar ainda mais, os samaritanos se tornaram uma raça mista. Eles se misturaram com gentes de outros lugares, de outras etnias, e os judeus não suportavam essa ideia de mistura étnica. Na época de Jesus, esta rivalidade chegou a um grau tão grande, que uma vez um samaritano cometeu o assinte de profanar o templo em Jerusalém, introduzindo nele um porco. Para completar, os rabinos da época ensinavam os judeus a todos os dias, no pôr do sol, estenderem os braços em direção a Samaria e amaldiçoá-la. Agora Jesus vem, apresenta aos discípulos a sua agenda e diz: antes de vocês chegarem aos confins da terra, vocês vão ter que passar por Samaria. O que seria Samaria para nós hoje? Abaixa só um pouquinho que está dando microfonia, só um pouquinho, por favor. O que seria para nós a representação de tudo aquilo que embrulha o nosso estômago? Que a gente torce o nariz, que a gente diz, não, para aqueles ali não. Samaria representa, amados, qualquer segmento contra o qual a igreja de Cristo hoje mantém uma postura de intolerância, qualquer um. Samaria poderia ser para nós hoje os homossexuais. Samaria poderia ser para nós hoje os adeptos de religiões de matriz africana. Samaria poderia ser para nós hoje até mesmo aqueles que se dedicam à ciência, já que depois de tantos séculos nós insistimos com o discurso anticientífico, nós ainda torcemos o nariz para a ciência. Os pastores ainda se preocupam quando um jovem membro da sua igreja diz: pastor, vou cursar biologia, ou vou cursar física, ou vou cursar psicologia, que seja, porque ainda insistimos na ideia de que fé e ciência são água e óleo. Quando é que nós daremos conta de levar a cabo a missão que Cristo nos outorgou, de levar o Evangelho a toda criatura? Quando finalmente dermos conta de chegar a Samaria, de enfrentar os nossos medos, de vencer os nossos preconceitos. Vá comigo, por favor, a Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8.
Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Preste bastante atenção agora. Você acha que bastou Jesus colocar Samaria na agenda para que os apóstolos de bom grado aceitassem o desafio? Não. Deus teve que permitir que Saulo de Tarso respirasse ódio contra a igreja, promovesse uma perseguição implacável contra os primeiros cristãos, para que eles saíssem da sua zona de conforto. Não é sempre, queridos, que nós estamos dispostos a obedecer, não. Muitas vezes Deus tem que apelar a expedientes como este. Muitas vezes Deus tem que permitir situações na sua vida para te expulsar da sua zona de conforto. Ninguém quer ir para Samaria, porque ninguém quer enfrentar seus fantasmas, seus próprios preconceitos, seus escrúpulos. Diz o texto que você acaba de ler, que um dos que chegaram a Samaria foi Filipe. Filipe conseguiu a proeza de que só se tem notícia uma vez na Bíblia. Você só encontra na Bíblia o único caso em que uma cidade inteira se converteu. Alguém arriscaria? Está no Velho Testamento. Qual foi a cidade que se converteu inteira, mesmo o profeta pregando contra a sua vontade? Ele chega a ficar deprimido porque a cidade se converteu. Quem é? Nínive. Aliás, dá para entender a cabeça de um profeta, gente? O cara converte a cidade toda e pede a morte a Deus. Como é que você entende um negócio desse? Agora, pela segunda vez o fenômeno ocorre, só que dessa vez com Filipe. Toda Samaria se converte, gente. Mas não pense você que isso aconteceu sem que antes Deus tratasse com Filipe. Filipe teve que passar por um processo de desintoxicação religiosa. E eu quero mostrar para vocês hoje cada etapa desse processo vivido por Filipe e pelos demais discípulos. A começar, vá comigo por favor, a João, capítulo 1, do verso 43 ao 49. João capítulo 1, do verso 43 ao verso 49. Diz a palavra do Senhor: no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi
quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A primeira aula que Filipe recebe de Jesus, você acaba de ler. Como é que você lida com o preconceito de que você é vítima? Quando eu começo a falar de intolerância, de preconceito, primeiro argumento que eu ouço dos lábios de muitos líderes é: ninguém é mais vítima de preconceito do que nós. Você concorda com isso? Alguém aqui já sofreu preconceito por ser cristão? Eu já. Eu tive a minha casa apedrejada, eu acordei com um paralelepípedo rente à minha barriga, poderia ter arrebentado a minha cabeça, arremessaram contra o meu quarto, arrebentaram a minha janela, eu tive o carro apedrejado algumas vezes, eu já preguei ao som de pedradas inúmeras vezes. Hoje é moda ser crente. Eu não sei aqui, mas no Rio de Janeiro é moda, todo mundo tira onda. Eu sou cristão, mas 20 anos atrás, não era fácil. Mas será que o fato de eu ter sido vítima me dá o direito de fazer vítimas? Se eu sei o quanto dói, o quanto machuca, isso me dá o direito de impingir sofrimento a um ser humano só porque ele não professa a minha fé? Ou porque ele tem uma orientação sexual diferente da minha? Quando Filipe encontra Jesus, a primeira coisa que ele faz é levar consigo um amigo, talvez um amigo de infância. Ele diz a Natanael: cara, eu encontrei aquele de quem Moisés fala, é o Messias. A pergunta que Natanael faz: de onde ele é? Ele é de Nazaré. Como é que é? De Nazaré. Você está de brincadeira comigo? E desde quando de Nazaré vem alguma coisa que preste? Qual é o nome disso, gente? Preconceito. A gente rotula as pessoas pela origem delas, pela cor da pele, pela fé que elas professam, pela orientação sexual que elas têm. Ninguém é bom, ninguém é mau por causa da sua proveniência, e nem por causa da fé que professa. Eu conheço ateus muito boa praças, e eu conheço crente muito mau caráter. E você? Então, ser cristão, ter uma carteirinha de membro de igreja dentro do bolso, não garante o caráter de ninguém. Da mesma forma que ser um umbandista, ou ser um ateísta, ou ser um muçulmano. Aliás, hoje ninguém é mais vítima de preconceito que o muçulmano, porque a gente taxa logo de quê? Terrorista. São 1 bilhão de muçulmanos no mundo, você acha que todos eles são terroristas? Eu lembro, nós morávamos nos Estados Unidos, e a minha filha chegou em casa dizendo: pai, tem um garoto lá na minha turma, no high school, que ele é iraniano, ninguém se aproxima dele, ele está com uma dificuldade tão grande de aprender inglês. Eu posso me aproximar, pai? Eu posso ajudá-lo? Por que não, filha? Ele é muçulmano, e daí? É um ser humano como outro qualquer. Quando Natanael vem chegando diante de Jesus, convencido por Filipe a tirar a prova dos 9, você vai vir, você vai checar, vai ver com seus próprios olhos. Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Meu irmão, você só rompe com o ciclo do preconceito quando você é capaz de enxergar no outro o bem que nele há. Você não vai romper com preconceito agindo com mais preconceito ainda. Jesus poderia ter dado logo um chega para lá em Natanael. Em vez disso, Jesus o trata com distinção. Este é um verdadeiro israelita. E qual é a reação de Natanael a isso? E lembre-se, Filipe estava ali. Filipe estava recebendo a sua primeira lição. Ali Deus começava a prepará-lo para Samaria, lá na frente.
Quem sabe você também não está vivendo hoje um momento na sua vida em que Deus está te preparando para alguma Samaria para onde Ele vai te enviar. Quem sabe Ele colocou no teu caminho justamente alguém que fere a tua moral, fere os teus escrúpulos. A segunda lição está em Lucas capítulo 9, do verso 51 ao 56. Lucas 9, do 51 ao 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Quantos hoje agiriam como Jesus agiu numa situação como esta? E veja, aqueles discípulos que sugeriram orar para que descesse fogo do céu, eles estavam respaldados na Bíblia, tá? Há um precedente bíblico. Quem foi que orou e desceu o fogo do céu e queimou os profetas de Baal? Então ninguém poderia acusá-los de ser antibíblico. Meu irmão, aqui está a mãe de toda intolerância, como também a mãe de todas as heresias, está tudo aqui. Tudo vai depender do seu olhar. Você pode fazer disso aqui uma bomba, uma arma. Você pode destruir vidas através deste livro. Tudo vai depender do que está no seu coração. Se você quiser justificar estupro, você consegue justificar sabendo articular bem esse livro. Se você quiser justificar um genocídio, você consegue justificar usando esse livro. Você justifica qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, Senhor, o que você acha? Já que esses samaritanos, essa raça maldita, não nos recebe, que tal orarmos para Deus mandar fogo do céu e consumir logo essa gente? Se Jesus houvesse acatado a sugestão, será que Filipe lá na frente teria o sucesso que teve? Se Deus houvesse mandado fogo do céu, aquela cidade se salvaria anos depois? A gente só vê o agora. Você já reparou que na passagem que diz que Paulo perseguia a igreja, diz também que a igreja incessantemente orava por ele? Nós temos orado por quem nos persegue? Nós temos orado por quem nos calunia? Por quem não abre a guarda para nós? Ontem foi marcha para Jesus em São Paulo, confere? Hoje foi parada gay? É hoje? Ou é amanhã? Eu não sei. Eu sei que é a diferença de dias entre a marcha para Jesus e a parada gay. A coisa mais difícil que tem hoje é você evangelizar um homossexual, porque ele está de coração armado contra a igreja. No ano retrasado ou passado, não me lembro, uma transexual desfilou na parada gay, encenando a crucificação. Quantos viram isso? Alguns líderes evangélicos de renome foram para a televisão acabar com ela. Disseram coisas horríveis, pegaram montagens, montaram fotos de outros eventos para tentar confundir a cabeça dos crentes, para fazer com que o abismo entre a comunidade LGBT e a igreja aumente cada vez mais. Meu irmão,
Se eu não for capaz de olhar para aquela gente com um olhar misericordioso, eu não serei capaz de levar Jesus a eles. Ano passado eu recebia lá na nossa igreja uma equipe de reportagem da Globo para um documentário sobre intolerância. Entrevistaram o pastor Silas Malafaia, o pastor Lucinho Barreto e a mim. E eu pensei, meu Deus, eu sei que eles editam tudo que a gente diz e depois vão dar a versão deles. Me dá uma orientação, eu quero fazer algo que não dê para editar. Aí me ocorreu a ideia de eu convidar ao púlpito da igreja representantes de vários segmentos sociais vítimas de intolerância. Então nós tínhamos uma mulher representando as mães de santo, nós tínhamos um rapaz travestido representando as transexuais, nós tínhamos alguém representando a ciência, alguém representando os negros, alguém representando os imigrantes, alguém representando os portadores de necessidades especiais. E eu peguei uma bacia d'água, me ajoelhei e me pus a lavar os pés de um por um e a pedir perdão. O cameraman da Globo, que era um bandista, começou a chorar e disse: eu nunca vi nada parecido. Quando eu coloquei as fotos nas redes sociais, eu fui criticado severamente pelos líderes evangélicos do Brasil. Disseram que eu estava deturpando a palavra, que Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, e não de uma mãe de santo, e não de uma travesti. Aí eu perguntei, vem cá, e quando chegou a vez de Judas, ele pulou? Ele diz, os seus eu não lavo, porque a Bíblia diz que Judas era o diabo. Imagine Jesus lavando os pés do diabo. E Jesus lavou. E o texto ainda diz que Judas levantou o calcanhar. Você sabe o que significa levantar o calcanhar? Enquanto Pedro estava totalmente constrangido, Senhor, quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés e tal? Judas diz, se é para lavar, lava direitinho, tá? Dá um capricho, dá um lustre aí, ó. E Jesus não se furtou a isso. Por que será, irmãos, que nós insistimos com esse discurso odioso? Você pode até não concordar com a maneira como determinado segmento vive, mas isso não te dá o direito de discriminar ninguém. Você pode não professar a mesma fé. Você quer ver? Eu não sei como é aqui em Goiânia, mas no Rio, você vê com muita frequência seguidores de religiões de matriz africana oferecendo seus despachos nas encruzilhadas. Acontece aqui também? Eu não sei. Acontece? No Rio acontece com muita frequência. E de vez em quando você vê crentes passando de carro, abrindo a janela e gritando: está amarrado! Queima Jesus! Você conhece alguém que tenha se convertido através de uma manifestação dessa? Alguém que tenha ouvido um tá amarrado, tenha dito, vou para a igreja, e abandonou a Umbanda, o Candomblé, ou seja lá o que for? Sabe qual tem sido a minha reação quando eu vejo uma cena dessa? Senhor, muito obrigado por eu viver num país onde isso é possível. Como é que eu posso agradecer a Deus por viver num país onde um despacho na encruzilhada é possível? Porque eu vivo num estado laico, que me permite gozar de total liberdade religiosa, e pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu irmão. A mesma liberdade que um crente tem de ligar o seu megafone e começar a gritar numa praça pública, aquela pessoa tem de arriar o seu despacho. E no dia em que ela não tiver liberdade para aquilo, eu também não terei liberdade de pregar o nome de Jesus. E aí? Afinal de contas, Jesus pergunta àqueles dois discípulos: de que espírito sois? Eu jogo esta pergunta para vocês: de que espírito somos? Do espírito da lei ou do espírito da graça? Do espírito que mata ou do espírito que vivifica? Filipe está ali, Filipe está assistindo tudo, a aula é para ele, Deus está preparando Filipe. Terceira lição, Lucas 17, do 11 ao 18.
Lucas 17, do 11 ao 18. Eu não incluí aqui uma lição anterior a essa, me perdoem, eu já chego a essa, ok? Aguentem só um pouquinho. Mal os discípulos assistiram àquela cena dos samaritanos rejeitando Jesus, Jesus me vem com uma parábola. Chega um homem, um doutor da lei, se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: simples, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história. Filipe está ali, Filipe está vendo tudo. Um homem é assaltado e espancado, está quase morto, quando de repente vem passando um sacerdote. Eu imagino os discípulos, os transeuntes, todos os que estavam ali dizendo: que homem de sorte é este? Justo um sacerdote vem acudi-lo. Só que o sacerdote passa distante. Preconceito não é só você esperar o mal de alguém por aquilo que ele é você também esperar o bem de alguém por aquilo que ele é. Isso também é preconceito. Achar que aquela pessoa é honesta só por ser pastor, que ela é íntegra só porque ela professa a sua fé, isso também é preconceito. Mas vem chegando um levita e faz jus ao nome, porque ele vem levitando, passa direto e nem olha para o moribundo, até que Jesus introduz uma terceira personagem na trama. Vem chegando o samaritano. Espera aí, se o sacerdote passa batido, o levita passa levitando, o que um samaritano faz? Escarra em cima do cara, no mínimo vai pisar nele, vai tripudiar nele, afinal de contas o moribundo é um judeu. Mas para surpresa de todos, o samaritano desce do seu cavalo, interrompe uma viagem de negócio. Ele estava viajando a negócio, qualquer parada ali representaria prejuízo financeiro para ele. Ele não só acode o moribundo, ele coloca o moribundo na sua cavalgadura, ele desvia do trajeto, o leva para uma hospedaria, paga a sua hospedagem, ainda diz: ó, gaste o que for necessário com ele, na volta eu acerto. Gente, por esta os discípulos não esperavam, porque dias antes Jesus havia sido expulso de uma aldeia samaritana. Como é que Jesus consegue falar bem de quem o odeia? Jesus poderia ter escolhido para aquele personagem da sua parábola qualquer outra nacionalidade. Ele poderia ter dito um romano, ele poderia ter dito um galileu, ele poderia ter dito um, sei lá, mas ele diz um samaritano propositadamente, porque ele tinha que quebrar aquele paradigma. Ele estava preparando Filipe, não só Filipe, ele estava preparando os seus discípulos para o que viria lá na frente. Agora sim, Lucas 17, do 11 ao 18, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o que, gente? Samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Enquanto os 10 eram leprosos, ninguém percebeu que um deles era samaritano. Tudo farinha do mesmo saco. Você sabe que os problemas, as angústias, elas nos igualam.
A depressão que um heterossexual tem é muito semelhante à depressão de um homossexual. A angústia sofrida por um bandista é muito semelhante à angústia sofrida por um evangélico. Nós somos farinha do mesmo saco, gente. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas quando eles são curados, todos eles foram curados, o samaritano se deparou com um problema. Jesus havia orientado que eles fossem ao sacerdote e se apresentassem. E quem disse que o sacerdote receberia na sua presença um samaritano? É por isso que ele voltou. Nenhum sacerdote o receberia. Ele não era bem-vindo ao templo. Lugar de adoração para samaritanos era no monte, não era no templo. Por isso ele volta. Você já reparou? Quando Jesus nasce, os primeiros presentes que ele recebe não foi de judeus. Os primeiros a presentear Jesus eram magos. A gente os chama carinhosamente de reis. Nenhum lugar da Bíblia diz que eram reis, diz que eram magos. Magos é uma palavra mais fofinha para bruxos. Eles eram bruxos, eles eram astrólogos, eles liam as estrelas, e foram os primeiros a encontrar Jesus depois dos pastores, e o presentearam. Você já pensou se Jesus, se Maria, se José tivessem os escrúpulos que os crentes têm hoje? E dissesse, não, de você eu não aceito, que isso aí pode estar consagrado. Você é um bruxo. Como é que eu vou aceitar esse incenso que provavelmente você usa nos seus cultos aos outros deuses? Mas Jesus recebe. E se Jesus recebe, quem é você ou eu para não receber? Meu irmão, preste atenção. Você sabe como Deus começa a nos quebrar? É quando Deus começa a usar pessoas contra as quais nós temos preconceito para ser bênção na nossa vida. Aí Ele nos quebra. Imagine você sai de um culto, chovendo muito, seu carro fura o pneu, a 3 quadras daqui. Aí quando você vai tirar lá o macaco está quebrado. Ou o pneu sobressalente está furado, e você, meu Deus do céu, o que eu faço? Ainda bem que essa rua é a rua pela qual o pastor passa indo para casa, ele vai me acudir. Daqui a pouco vem passando o carro do pastor, ele dá uma buzinada, pipi. E aí, irmão, Deus te abençoe, hein? Tchau! E vai. Daqui a pouco vem passando o líder de louvor, aleluia, ele nem buzina. Aí daqui a pouco para um carro, e sai um cara com um turbante branco, cheio de guias no pescoço, aí você já arrepia todo. Sangue de Jesus tem poder. É tu, Satanás, querendo tripudiar, é... Aí a pessoa se aproxima, eu posso te ajudar? E você não percebe que Deus está te dando uma lição, está dizendo, larga de ser preconceituoso, porque se você tiver contra esta pessoa qualquer tipo de resistência, você não está em condição de levar Jesus a ela. Eu não posso levar Jesus a quem eu não amar, e eu não posso dizer que amo a quem eu não me disponho a servir. Eu não posso servir aquele contra quem eu nutra qualquer tipo de preconceito. Em João capítulo 4, mais uma liçãozinha para o nosso amigo Felipe. Deus está preparando Felipe. A partir do primeiro verso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. O que você percebe aqui? É um discurso moralista? Você acha que Jesus está acusando aquela mulher de uma vida promíscua? Porque quando ela diz: eu não tenho marido, Jesus responde: você falou a verdade, você já teve 5. E esse com quem você está agora não é o seu. Isto é, você está com o marido de outra. Mas o que Jesus queria não era expor aquela mulher à vergonha, mesmo porque era um papo privado. Jesus queria mostrar de que tipo de sede ele estava falando. Hoje, irmãos, nós queremos ganhar o mundo com um discurso moralista. Nós queremos ganhar o mundo apontando os erros, como se nós não tivéssemos erros. Eu gosto de tudo que Paulo escreve, eu sou apaixonado por Paulo, mas eu tenho uma desavença com ele e eu vou ter que confessar isso para vocês de público. Eu tenho um problema muito sério com Paulo. E quando nós chegarmos na glória final, a gente vai ter um pega para capar feio. Ele vai ter que se explicar para mim, porque tem um negócio que ele diz que eu não engulo, não passa, não concordo, e eu tenho o direito de não concordar. E sinceramente eu espero que você discorde de Paulo, e tomara que discorde de mim também. E se todo mundo discordasse de Paulo nesse quesito, o nosso discurso não seria tão moralista quanto é. Sabe em que eu discordo de Paulo? Ele diz que ele é o principal dos pecadores. Não. O principal sou eu, não é ele. Você já pensou se todo cristão olhasse para si e dissesse: eu sou o principal dos pecadores? Nunca mais nós olharíamos para ninguém de cima para baixo, nunca mais nós apontaríamos o dedo para ninguém. O que leva as pessoas a fazerem aquilo que fazem, senão uma sede? Uma sede que elas tentam saciar na promiscuidade, na droga, tentam saciar no jogo, na ganância. E em vez de nós apontarmos a razão daquilo, a razão porque elas se comportam da maneira como se comportam, a gente prefere atacar os frutos e não a raiz. O que a Bíblia diz? O machado deve ser colocado aonde? Na raiz da árvore. E qual é a raiz? É essa sede que não se sacia, que só Deus é capaz de saciar. O que essa mulher faz quando ela percebe que Jesus tocou no ponto crucial? Ela tenta desvirtuar a atenção. Ela diz: vem cá, eu já vi que você é profeta, né? Então me responde, quem tem razão, vocês ou nós?
A gente tem que acabar com essa bobagem de nós e eles, gente. Não existe nós e eles, nós somos todos uma coisa só. Não existe ex-pecador. Tem algum ex-pecador aqui? Alguém pode me dizer com todas as letras: hoje eu não pequei? Daqui a pouco não tem o AA, vão fundar um tipo de pecadores anônimos. Aí a pessoa vai dizer: meu nome é fulano de tal, estou há 30 dias sem pecar. Você conhece alguém? Eu já pequei hoje. Alguém aí se candidata a tirar a primeira pedra? Porque eu pequei hoje, e você? Eu não conheço nenhum pecador pior do que eu. Você vai me dizer: bispo, qual é? O cara matou, estuprou uma criança, você acha ainda que você é pior do que ele? Eu só conheço a mim, eu não conheço o coração de ninguém. Eu não sei se aquela pessoa estava num surto psicótico, não sei. Não sei se aquela pessoa estava tomada por um demônio, não sei. Eu só conheço o meu coração, e o que eu conheço de mim não é boa coisa não. Paulo vai dizer lá em Romanos 7, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E na sua habita? Na minha não. Se você quiser saber algum podre meu, me procure, fale comigo, eu sei cada um que ninguém sabe, só eu, porque eu me conheço. Então, como é que eu posso olhar para qualquer outro pecador com um discurso moralista, apontando o dedo? Quer ver um argumento que geralmente se usa muito? Lembra daquela mulher flagrada em adultério? Que por muito pouco não foi sumariamente executada no pátio do templo, hein? Como é que Jesus salvou a pele daquela mulher, gente? O que Jesus disse para aqueles religiosos? Quem não tiver pecado? Quem ali que não tinha pecado? Jesus. Então quem é que poderia ter arremessado a primeira pedra? E ele fez? Aquilo ali era queima de arquivo, gente. Você pode ter certeza que entre aqueles seus detratores, alguém tinha um caso com ela. Era melhor que ela morresse, ela sabia muito, e muito. Aí alguns vão dizer: pois é, mas depois Jesus olha para ela e diz: vai, Jesus disse isso para a samaritana? Não. Jesus disse isso para Zaqueu, corrupto, salafrário? Não. Jesus disse isso, deixa eu ver mais algum, lembra mais algum aí, gente? Jesus só disse isso para duas pessoas, só duas: o paralítico, que foi curado no tanque de Betesda, e essa mulher. Aí a gente pega e transforma isso num padrão. O problema é que só tem moral para dizer ao pecador: vai e não peques mais, quem não peca. Não é o meu caso. Então como é que eu posso exigir do outro o que eu não consigo exigir de mim? Eu já pequei hoje, aí eu vou olhar com a maior cara de pau para uma pessoa porque ela adulterou, porque ela tem uma vida promíscua, e vou dizer: vai e não peques mais. Olha a cara de sem vergonha, sendo que eu peco. Mas o pecado dele é grave. Quem disse que para Deus tem pecado, pecadinho, pecadão, gente? A diferença de pecado para pecado está na repercussão. Você pega uma pedrinha e joga no lago, onde é que ela vai parar? No fundo. Mas que barulho a pedrinha faz? Pluc! Você pega um pedregulho e joga no lago, qual é o barulho? Mas ele vai parar onde? No fundo, igual a pedrinha. Pecado é pecado. Só que a gente faz, uma lista, uma hierarquia de pecados. Quer ver como é que é? Se alguém chegar para você hoje e disser: sabe o fulano? Sim, o que foi? Pecou. O que você imagina? Aí a pergunta:
Com quem? É ou não é? Mas vem cá, e o fofoqueiro não pecou? Difamando a vida dos outros? E o sonegador de imposto não pecou? Mentindo na hora de fazer sua declaração de renda? E o que vem ao púlpito dar testemunho de prosperidade, contar que chegou na igreja de bicicleta e hoje tem 3 Mercedes-Benz, mas para chegar ao ponto que chegou, deu nó até em pingo d'água, isso ele não conta, também não pecou? Daqui a pouco vem chegando os discípulos, e flagram Jesus no maior papo, com uma mulher samaritana. Gente, jamais um judeu seria pego conversando com uma mulher em plena luz do dia, muito menos uma mulher samaritana. Você pode ler, o texto diz claramente que eles ficaram embasbacados, não esperavam isso de Jesus. E finalmente, João capítulo 8, diz que quem com porcos ajunta, como é que é? Tem um ditado assim? Farelo come? Tem esse ditado aqui? Não. Eita, deve ser ditado carioca. Diga-me com quem tu andas. Ah, esse vocês conhecem, então tá bom. João 8, 48, 49. Vocês acham que ficou barato para Jesus? Não ficou não. Olha o que diz, João 8, 48, 49. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Você sabe a razão verdadeira porque muita gente prefere manter distância de certos segmentos? É a teologia do Kiko. A teologia do Kiko é aquela teologia que se resume numa frase, num bordão daquele personagem do Chaves que vocês conhecem, chamado Kiko. Aliás, a frase não é nem dele, né? A frase é da mãe dele. Não se junte com esta gentalha. Pegam lá o Salmo de número 1 para se respaldar, para dizer, ó, o crente não deve se juntar com o ímpio. Para mim, ímpio é quem pratica a impiedade. Não é o fato da pessoa não professar a minha fé que eu devo me referir a ela como ímpia. Ou incrédulo. Para mim, incrédulo é quem não crê em nada. A pessoa pode não crer como eu creio, mas ela crê em alguma coisa, portanto ela não é incrédula. Ela é só um ser humano como eu, que crê diferente de mim, que talvez não tenha tido a oportunidade de ouvir o que eu ouvi, de ter tido o encontro que eu tive com Jesus, só isso. O que me difere dela é a experiência, nada mais. Eu fazia um trabalho, gente, em presídios lá no Rio, quando eu era mais jovem, e eu lembro uma vez, que nós chegamos, e tinha um rapaz que ficava de longe, não se aproximava, e eu fui ao encontro dele para tentar convencê-lo de se unir ao grupo, e ele me disse: cara, você não sabe quem eu sou um monstro, você sabe quantas mortes eu carrego nos ombros? Eu nunca vou sair daqui, eu vou apodrecer aqui. Eu peguei várias sentenças, e eu era um garoto de 18, 19 anos, no início do meu ministério. Eu comecei a pregar para ele, falei com ele sobre Paulo, que passou mais de 50% do seu ministério atrás das grades. No mês seguinte, quando eu voltei lá, esse rapaz estava com a Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia que nós demos a ele. E ele se aproximou, chegou para mim e disse: pastor, eu estava lendo essa Bíblia que vocês me deram na minha cela antes de tomar banho, e eu li uma passagem que diz: eis a água, o que me impede de ser batizado?
e do meu lado tinha um balde d'água que eu ia usar para tomar banho, e eu achei que Deus estava mandando eu me batizar. Eu me batizei, eu fiz errado? O que eu deveria responder, gente? Imagine, eu querendo agora explicar a ele o que é o batismo, qual é o método correto do batismo, que tem que ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tem que ser por imersão, tem que ser em rio, água corrente. O que vale não é a intenção. Esse moço se tornou um evangelista dentro da prisão. Esse moço chegou a conter uma fuga no presídio. A última notícia, ele escreveu um livro, foi lançado pela CPAD, onde ele conta inclusive essa conversa que eu tive com ele. A última notícia que eu tive dele, ele estava reunindo num dos maiores presídios do Rio, uma congregação com 600 presos. Tudo começou no dia em que um jovem de 18, 19 anos se aproximou e disse: você não é um monstro, você é um escolhido de Deus. Eu acho que o que a gente precisa é mudar a abordagem, só isso. Você pode estar pregando o evangelho certinho, mas a abordagem é que precisa ser repensada. Trocar o discurso moralista por um discurso como este de Jesus: se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Olha que coisa mais simples, gente. Como Jesus mostrou uma certa afeição aos samaritanos, olha o que isso lhe custou. Quando os seus inimigos, os seus detratores quiseram difamá-lo, disseram: tu és endemoniado e samaritano. Eu já fui chamado lá no Rio de pastor dos gays, pastor de maconheiro. Você acaba tendo que carregar um estigma, porque as pessoas não sabem distinguir uma coisa de outra. Parece que as pessoas veem aquilo que elas querem ver, mas se eu tiver medo de carregar qualquer estigma, eu não vou fazer nada. Eu vou preferir manter uma distância segura. Por que eu vou me misturar? Mas como é que eu posso pregar o evangelho àquela pessoa se eu não tiver condições de me aproximar dela, de acolhê-la como sendo meu irmão e não um diferente de mim? Jesus responde dizendo: eu não sou endemoniado. Mas você não vê Jesus dizendo: eu não sou samaritano, porque se ele dissesse, ele estaria reforçando aquele estigma. Cuidado para que você não esteja reforçando estigmas. Você pode até não ser daqueles que praticam bullying, que vivem xingando, difamando, mas pode ser que em algum momento uma atitude sua ajude a reforçar um estigma. Os anos se passaram e lá está Filipe, na cidade de Samaria, pregando a Cristo, a cidade inteira se convertendo. Agora, quem me garante que ali no meio não estava aquela mulher samaritana, dando testemunho de Jesus, concordando com tudo que Filipe dizia? Quem garante que ali no meio daquela muvuca não estava aquele leproso, o único, que voltou para agradecer? E se Jesus houvesse pedido para o Pai mandar fogo do céu, para quem Filipe estaria pregando agora? Para uma cidade fantasma, incendiada? Nós queremos que o mundo se converta, mas eu começo a acreditar que quem está precisando se converter somos nós. Deus precisa tratar conosco primeiro. Nós não estamos preparados, irmãos. Eu sinto em dizer isso a vocês. Nós não estamos preparados. O mundo olha para nós ainda com aquele olhar de suspeita, porque o nosso discurso segue sendo o mesmo. Eu gostei muito do que foi dito no início do culto aqui hoje.
Aquela passagem lá em Pedro que diz que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que nos peça a razão da nossa esperança. A gente responde a perguntas que ninguém está fazendo. A gente está anunciando o Evangelho como quem anuncia o Evangelho 500 anos atrás, na época da Reforma Protestante. Quais são as questões de hoje? Quais são as questões de maior pertinência hoje? Eu quero encerrar contando uma experiência que eu tive numa rádio muito popular lá no Rio. Me convidaram para dirigir um programa chamado Clínica da Alma. Eu atendi as pessoas no ar. Liga uma moça e diz: pastor, eu estou diante da janela do meu apartamento em Copacabana e eu vou pular. Eu disse: calma, nós estamos ao vivo, por favor, não faça besteira, vamos conversar. Pastor, eu estou grávida e vou pular. Eu falei: não, primeiro você vai conversar comigo, o que está havendo? E ela disse: eu fui criada na igreja, numa igreja ultra legalista, onde as mulheres usavam os vestidos lá embaixo, e um dia andando no shopping com a minha mãe, um olheiro me viu, perguntou se eu não queria fazer umas fotos, porque eu era muito bonita. Eu aceitei. Me chamaram para ser modelo, me levaram para a Europa para fotografar, eu comecei a ganhar dinheiro. Daqui a pouco me chamaram para fazer serviço de escorte, de acompanhante, para grandes executivos, e eu só estou vendo o dinheiro chegar, dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Dali me convidaram para fazer um filme pornô. Eu entrei na indústria pornográfica e fui ficando cada vez mais rica. Só que agora, que sempre tomei muito cuidado, me engravidei, e eu não sei, não tenho a menor ideia quem seja o pai. Eu disse: filha, se você nasceu na igreja, por que você não volta para a igreja? E ela disse: toda vez que eu vou à igreja, os crentes me olham de cima a baixo e me julgam. E o seu pastor, o pastor da sua família? O pastor não quer saber de mim, ele recebe o meu dízimo. Ele não pergunta de onde vem o meu dízimo. Todo mês eu mando pela minha mãe, ele recebe de bom grado, mas quando eu chego lá, eu sou desprezada. Irmãos, foram quase meia hora de conversa, até que aquela moça caiu de joelhos, chorando, e voltou para Jesus. Ela estava determinada a se jogar da janela. Quantas não estão na mesma situação que ela? Você já pensou, se em vez disso eu dissesse para ela o vai e não peques mais? Se eu achasse que tudo se resume numa fórmula, usar as palavras certas, do tipo: vamos fazer um apelo? Quem aqui aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você sabia que esse modelo surgiu tem 200 anos? Você sabia que apelo evangelístico começou a ser feito de 200 anos para cá? Por 1800 anos de história de igreja, nunca houve apelo. Só que a gente pega uma fórmula e acha que é uma fórmula mágica. E diz: repete comigo. É a oração que garante a salvação. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Queridos, Deus não é um Deus de fórmulas. Deus não age no atacado, Deus age no varejo. Pessoa por pessoa. Cada pessoa é uma história. Cada pessoa tem um background diferente, uma trajetória diferente. Então não adianta eu querer colocar tudo dentro de uma cumbuca só. Querer que Deus trabalhe de maneira padronizada, Ele não faz. Só um exemplozinho. Os discípulos estavam acostumados a impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Acharam que esta era a fórmula. Simples. Impôs as mãos, falou em línguas, está cheio do Espírito Santo. Só que Pedro, quando chega na casa de Cornélio, cheio de nojinho, cheio de não me toque, lembra da visão que ele teve? Quando um lençol desce do céu, com todos os tipos de animais, e uma voz diz: mata e coma, e ele diz: eu vou comer dessas coisas imundas, e o Senhor diz: não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Ok,
Ele vai à casa de Cornélio, só que cheio de não me toque. O texto diz que enquanto ele estava pregando, eu acho que o Espírito Santo olhou do céu e disse: cara, tu não cala essa boca, caramba, você fala, hein? E enquanto ele ainda estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e toda a sua família, sem imposição de mãos. Não queira colocar Deus dentro de uma fórmula mágica, porque Deus não cabe nela. Não queira restringir o agir de Deus a um padrão, amados. Eu disse que o caso da prostituta era o último que eu ia contar, mas eu tenho que contar agora o meu para encerrar. Só para exemplificar como Deus não trabalha dentro de um padrão. Deus me deu uma filha especial, que segundo os médicos jamais falaria, sofreu uma lesão cerebral no momento do parto, pela falta de oxigenação, um erro médico. E eu questionava Deus, eu não aceitava aquilo, eu cobrava de Deus. Um dia, Benihim esteve no Rio, e eu fui à cruzada do Benihim, aproveitei da minha influência como líder, consegui um assento na cara dele, sentou eu, minha esposa e minha filha, e eu disse para mim: hoje ele vai assoprar, vai passar o terno, alguma coisa, o paletó lá, e a minha filha vai andar, e ele nem olhou para nós. Levei minha filha para receber imposição de mãos de todo mundo, não dava jeito. A gente colocava ela sentada, ela caía, o pescocinho mole. Aí um dia, eu recebi uma mulher no meu gabinete, por quem eu orei, ela manifestou com um espírito maligno, e o demônio disse: eu sou o responsável pela doença da tua filha, para te envergonhar, para tirar a credibilidade do teu ministério. O sangue me subiu à cabeça, eu repreendi aquele demônio, peguei minha filha no braço, fui lá para os fundos da igreja, e fiz uma oração desaforada. Falei: Senhor, a partir de hoje, acabou, não tem mais assunto, o Senhor tem que curar minha filha, e eu nunca mais vou te pedir, só vou agradecer. O tempo foi passando, passou 1 ano, 2 anos, nada, continuava a mesma coisa, e eu agradecendo, e nada. Só que era um agradecimento, sabe aquele agradecimento: obrigado, tá, Senhor? Obrigado. Até que num sábado de outubro de 95, minha filha estava prestes a completar 6 anos, eu tirei uma manhã inteira para orar, coloquei na vitrola, ainda era vitrola, hein? Aquela música Consagração lá da Aline Barros, e o Espírito Santo veio e disse, para início de conversa: o que eu faço na vida do homem, eu não faço pelas suas obras, pelos seus méritos, porque eu cobrava a Deus com base nas minhas obras, nos meus sacrifícios, e o Senhor disse: nada disso, o que eu faço na vida do homem é pela minha graça. E segundo, eu não curei tua filha naquela oraçãozinha desaforada que você fez lá atrás, pare com esse agradecimento hipócrita, eu curei tua filha na cruz, foi lá que eu fiz a provisão para ela. Gente, foi como se Deus removesse as vendas dos meus olhos, eu resisti o quanto pude, o Senhor me levou a Efésios, me levou a Romanos, eu já era pastor há 8 anos e não entendi o Evangelho, eu achava que o Evangelho tinha a ver com acumular créditos e depois descontar lá no caixa celestial. Dias depois, nós fizemos um culto de ação de graças, eu sempre orientava a minha esposa a sentar no último banco, e antes do amém final, ela tinha que esconder a Rayane, porque eu não queria ninguém fazendo pergunta idiota, era o que eu dizia. Naquele dia eu trouxe minha filha diante do povo e disse: irmãos, aqui está minha filha, como vocês estão vendo, ela é doente, ela não anda, ela não fala, foi desenganada, mas Jesus me disse que a curou na cruz, e que não é por minhas obras, é pela sua graça. Ponto. Isso foi uma quinta. No domingo, minha esposa sentada novamente no último banco, como sempre fazia, preguei normalmente, na hora que eu estava levantando as ofertas, minha esposa tirou um dinheiro da bolsa, a Rayane tomou o dinheiro da mão dela, levantou-se e veio andando até o púlpito, entregou o dinheiro na minha mão, deu um sorriso, eu gelei, porque ela nem engatinhar, ela engatinhava, ela já tinha 6 anos, e pela primeira vez, sem que eu houvesse
imposto as minhas mãos, sem que nenhuma estrela gospel houvesse orado por ela, Deus simplesmente a levantou e a fez andar para a glória do seu nome. Então não é como eu quero, não é quando eu quero, é como Ele quer, é quando Ele quer. Eu não tenho poder para transformar ninguém. Alguém me pergunta às vezes: você recebe homossexuais na sua igreja? Claro que eu recebo. E vem cá, e se daqui um ano o cara continua homossexual? Eu digo: daqui um ano eu continuo amando-o. E se ele morrer homossexual, ele vai morrer sendo amado, porque eu não tenho o poder de transformar ninguém. Jesus disse para Pedro que nós seríamos pescadores de homens, não peixeiros. O pescador é o que tira o peixe do mar, o peixeiro é o que limpa, e o peixeiro da obra de Deus é o Espírito Santo, não sou eu. Se Deus quiser transformar, Ele transforma, se não quiser, não transforma, não é problema meu. Aliás, Deus não me enviou a converter o mundo, Deus me enviou a amar. Eu não tenho o poder de converter ninguém, mas eu posso amar. E eu creio que a existência de certas pessoas serve como um desafio ao meu amor. Há pessoas que vão estar com a gente a vida toda e nunca vão mudar, porque é propósito de Deus que elas não mudem, porque quem precisa mudar sou eu. Você está compreendendo o que eu estou dizendo ou não? Há pessoas conosco que nunca vão mudar, é propósito de Deus que elas sejam exatamente como são, para desafiar a minha religiosidade, o meu escrúpulo, para que eu aprenda a amar. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Fechemos os olhos, amados. Deus está nos matriculando numa escola, na mesma em que Filipe foi matriculado. Deus está começando em nós um processo de desintoxicação. Como eu posso falar de Jesus a alguém a quem eu não acolha, a quem eu não ame, a quem eu não me disponha a servir, a lavar os pés? Quem é a sua Samaria? Você quer os confins da terra, não quer? Mas você não vai chegar aos confins se você não passar por Samaria. Se Deus antes não te exorcizar desse preconceito. Deus não nos deve explicação nenhuma, amados. Deus não nos deve explicação nenhuma. Ele faz como Ele quer. Ele não segue um padrão, Ele não está comprometido com as minhas expectativas, Ele está comprometido com os seus propósitos. Quem sabe haja alguém aqui que está tendo que lidar com Samaria dentro da sua própria casa. Quem sabe alguém aqui acaba de descobrir que um filho é homossexual. Você está mais preocupado com a reputação da sua família, você está mais preocupado com o que as pessoas vão falar, do que com o coraçãozinho do seu filho. Que tal abraçá-lo e dizer: filho, papai jamais vai deixar de te amar. Não é a sua condição que vai conseguir fazer com que o meu amor por você diminua. Quem sabe eu esteja falando aqui com alguém cuja filha tenha dado um passo, se engravidou antes da hora, e aquilo gerou um mal-estar tão grande na família. Não acontece nada sem a permissão de Deus, meus amados.
E em tudo que acontece há sempre uma lição que Deus quer nos dar. Quem sabe Deus te colocou para se tratar com um cirurgião que é espírita, e você entra no consultório dele clamando o sangue de Jesus, cheio de preconceito, e Deus quer te dar uma lição. Deus quer usar as mãos daquele espírita para te abençoar. Quem está precisando se converter somos nós, amados, a começar por mim. Por isso a oração que nós vamos levantar aos céus agora é um clamor por misericórdia, mas não é por misericórdia pelo mundo, é por misericórdia pela igreja. A igreja carece dessa misericórdia que ela só nega aos outros. Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, meu irmão, se tiver que errar na mão, se tiver que exagerar, errar na pitada, erre pelo excesso de misericórdia e não pelo excesso de juízo, porque com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Meu Pai amado, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor a Ti nesta noite. Somos todos pecadores, não há entre nós nenhum ex-pecador. Todos erramos, Senhor, se não por atitudes, por palavras, por gestos, por pensamentos, por omissão e até por motivações erradas. As pessoas não sabem, não têm a menor ideia do que se passa dentro de nós, mas eu me conheço. Eu sou o principal dos pecadores, o que mais carece da Tua graça, Senhor. Eu não conheço nenhum pecador mais miserável do que eu. Então quem me dá o direito de olhar com desdém para o outro? Quem me dá o direito de apontar o dedo acusador para o outro? Que em vez de apontar o dedo, nós possamos estender as mãos, acolher, perdoar, abraçar. Ensina-nos a amar, Jesus. Ensina-nos a amar, não apenas amar o próximo, mas o distante, porque o amor nos aproxima. Não apenas amar o semelhante, mas o diferente, porque o amor revela o quão parecidos somos. É isso que nós almejamos, Pai. Que comece hoje em nossas vidas algo que venha se tornar em motivo de glória para o Teu nome e esperança para o mundo, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Que tal se nós dedicarmos 2 ou 3 minutos de oração mútua, de intercessão? Aproxime-se do seu irmão e clame ao Senhor por ele, pedindo: Senhor, conceda ao meu irmão entendimento, discernimento, faça transbordar o seu coração de amor, Pai. Amor, amor, é disso que precisamos, amor. Batiza-nos no Teu amor, Pai. Batiza-nos no Teu amor, Pai. Deus todo amoroso, Deus que se importa com o dilema humano, o único que transforma, que converte. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down.
I must come as we all are.